Campina Grande, quinta-feira, 13 de junho. Hoje celebra-se o Dia do Turista e nós temos visto em nossa cidade, Campina Grande, dezenas, se não centenas e milhares de turistas que vieram passar esse período do mês junino em Campina Grande. Esperamos que todos quantos estão conosco, porventura, se alguns estiverem ligados com o nosso programa Opção para a Vida, Deus abençoe e fale ao seu coração. Hoje também estamos celebrando mais uma primavera. Pela graça de Deus e por sua infinita misericórdia, estamos ficando um pouquinho mais velhos. Porém, é motivo para nós rendermos ações de graças, por Ele ter nos concedido mais um ano de existência. Eu convido você agora a que juntos façamos uma oração. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor está nos concedendo, pelo dom da vida, porque nós existimos e ainda estamos aqui respirando o fôlego da vida, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Aliás, a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são a causa de nós não termos sido consumidos. Portanto, só tenho a agradecer e rogar as Tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre o ministério que nós temos realizado há mais de 30 anos no programa Opção para a Vida. Portanto, aceita a nossa gratidão e fala ao nosso coração através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Você nessa manhã terá a oportunidade de ouvir mais uma palavra que nós ministramos em nosso estudo, que estamos realizando sempre às quintas-feiras, Fiel Palavra. Mas antes você vai ficar com o cantor Adesouto. Se mais a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou. Sempre sou, cante assim comigo, sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo, sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para Ele, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda, aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó mercê
irmãos, abramos a palavra de Deus, sem perda de tempo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 12 a 21. Romanos, capítulo 5, versos 12 a 21. Vamos ficar em pé e vamos ler reverentemente esta escritura. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornarão pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Podem sentar. Eu queria, nessa oportunidade, dizer que o estudo de hoje, que estaremos tratando, tem como título O Pecado na Vida do Homem. E eu queria, no início da nossa introdução, fazer aqui algumas perguntas para você que está aqui e para os que estão em casa. Inclusive, quando eu concluí o curso de teologia em Recife, a minha monografia foi sobre esse assunto, o pecado e as suas consequências. Foi a monografia que eu defendi. E eu queria começar o nosso estudo hoje fazendo algumas perguntas. O que é pecado? O que é pecado? Na concepção de muitos, pecado é roubar, que é pecado sim, matar, adulterar, ou até mesmo citarmos os decálogos. Mas pecado a gente vai nessa noite estudar e ver que é algo que está intrínseco no coração de toda criatura, independente dele roubar, dele matar, dele adulterar, dele mentir, de ter ciúme, inveja, independente disso, o homem é portador do pecado. Então, onde teve o seu começo? Onde foi que começou o pecado na criatura humana? Pecado é uma doença? A gente sabe que a
mania, que é o indivíduo que tem o hábito de roubar, de furtar. A cleptomania, para alguns que estudam, é uma patologia, é uma doença. Mas o indivíduo que rouba, ele está fazendo um ato pecaminoso. Então eu queria que nós pensássemos um pouco aqui sobre o assunto, o estudo de hoje. Nós vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre pecado, o que é ou qual é o conceito filosófico sobre o pecado, biblicamente, teologicamente falando, e também sobre o aspecto antropológico e finalmente o aspecto jurídico. Porque para a gente estudar esse assunto, nós temos que conhecer e saber como é que a teologia, como é que a antropologia, como é que a área jurídica trata desse tema ou desse assunto. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho, vamos tentar resumir o máximo para que nós possamos chegarmos à conclusão do nosso estudo. Então, biblicamente falando, o que eu acabei de ler para vocês reporta o histórico que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o capítulo 3, que nós conhecemos a história dos nossos pais, conforme vemos no capítulo 2, quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. No versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nos versos subsequentes, mais adiante, nós encontramos nos versículos 15 a 17, a Bíblia fazendo uma narrativa sobre o aspecto de Deus ter estabelecido meios, princípios e limites para que o homem não ultrapassasse, sob pena dele, se ultrapassasse, ele estaria desobedecendo ao que Deus havia estabelecido. Então diz aqui nos versículos 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então os nossos pais foram devidamente orientados, esclarecidos, advertidos, sobre pena da desobediência. O ato de desobediência seria o preço que eles iriam sofrer diante do que Deus havia estabelecido. No dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E vocês conhecem a narrativa que descreve no capítulo 3, Satanás, ele se manifestou em forma de uma serpente, ele tomou o corpo de uma serpente, para levar os nossos pais a pecarem, a desobedecerem. E isso aconteceu porque havia no coração, até então, do homem e da mulher, Adão e Eva, aquele sentimento de obediência, até antes deles serem tentados. Mas quando Satanás colocou na mente da mulher, principalmente depois Adão, conscientemente, tomou conhecimento que Eva havia provado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por Satanás dizer: olha, não é bem assim o que Deus disse, se você comer você vai morrer. Não, isso não é por isso, é porque no dia em que dela comerdes, serás semelhante a Deus, ficarás como Deus. E ele realmente persuadiu a Eva para que isso acontecesse. Depois ela veio até Adão, e diz o texto sagrado que ambos, no capítulo seguinte, capítulo 3, que eles se viram despidos, desnudos, nus, pelados, e eles foram se esconder entre as folhagens, porque estavam com vergonha, estavam com medo.
Então vocês observem que essa é a narrativa bíblica a despeito do que aconteceu, e o pecado, em síntese, significa um ato de desobediência. É o que a Bíblia nos diz, é aquilo que a palavra de Deus descreve. O que é pecado? Se alguém lhe perguntar, desobediência. Somente isso. Resume-se numa palavra: desobediência. Então, biblicamente falando, é isso que a Bíblia nos derrama luz, nos mostra, nos esclarece. E nós vemos também no livro de Romanos, que eu li para vocês, no capítulo 5, o que é que realmente aconteceu, o que Deus providenciou para que os nossos pais, eles realmente pudessem vencer essa fraqueza, essa situação de morte. Quando Deus disse aos nossos pais, certamente morrerás, estava falando da morte espiritual, morte, separação de Deus. E isso aconteceu no ato de que eles tenham desobedecido a Deus. Diga-se de passagem também, que a princípio eles cozeram-se com folhas de árvores para cobrir, despir a sua nudez, para cobrir a sua nudez. Porém, nós encontramos Deus fazendo providência, porque o que os nossos pais estavam fazendo era exatamente um arranjo, vamos usar esse termo. Era algo que iria, como a gente costuma dizer, querer tapar o sol com a peneira. Ora, logicamente, Deus veio ao encontro dos nossos pais e perguntou: onde estás? Onde estavas? Ele sabia, o próprio Deus sabia o que tinha acontecido, mas Deus queria que eles, tanto Adão quanto Eva, expressasse o sentimento do pecado cometido, do ato de desobediência. Então, Deus mostrou para eles, naquela hora, que a consciência deles, eles tinham se escondido. Deus veio na viração do dia, porque estavam com medo. Estavam com medo. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o pecado, ele traz essa sensação de medo para que ninguém descubra, para que ninguém saiba, para que ninguém tome conhecimento. É um mecanismo de defesa do homem querer se defender e querer também jogar a culpa nos outros. Foi o que aconteceu. Olha, a mulher que tu me deste, não é? Ela foi quem me colocou nessa sinuca, não é? E Adão, por sua vez, não. Quando a mulher foi interpelada, não foi a serpente, tirando de si a responsabilidade do ato pecaminoso ou do ato de desobediência. Portanto, é essa a narrativa bíblica que descreve o que é pecado. Não é uma doença, é um ato de desobediência. Grava isso, por favor. Nós vemos que há muitas ideias, há muitas interpretações que se propaga sobre o que é pecado, né? Há quem diga que o pecado é uma doença, mas é um ato simplesmente de desobediência. Teologicamente falando, desobediência, dentro da teologia, significa errar o alvo. Teologicamente falando, pecado, quando a gente estuda esse assunto, é errar o alvo. Qual era o alvo? Obediência. Mas o homem, por causa da sua falta de submissão, de resiliência para com Deus e para com a palavra que ele havia estabelecido, resolveu desobedecer, que nós denominamos errar o alvo. Esse ato dele levou o homem a realmente passar por uma queda, que a gente chama queda, né? A queda do homem. Todas as vezes que você ouvir algum pastor pregando, ministrando a palavra, dizer a queda do homem foi o ato de desobediência. Biblicamente, teologicamente falando, é um ato também de errar o alvo, e isso levou os nossos pais a perderem a santidade de permanecer na presença de Deus. Então o homem deixou de ser um ser que fora criado conforme a imagem e semelhança de Deus, né?
para ser um ser que teve que sair da presença de Deus, ou saiu da presença de Deus no momento em que ele desobedeceu, no momento em que ele pecou, no momento em que ele, inclusive, se escondeu porque estava com medo. A sua consciência então começou a pesar. Ele saiu da natureza santa quanto ao seu caráter e passou então a viver de uma maneira que todo o esforço que ele iria fazer seria em vão de voltar a estar na presença de Deus. É tanto que quando eles foram cobrir a nudez, foi com folhas de árvore. Mas o que é que Deus fez? Capítulo 3, versículo 15 nos diz que o Senhor providenciou pele de animais. Ora, ali já estava simbolicamente falando um sacrifício que representaria no futuro Jesus. Então teve que haver o sacrifício de um animal, para que através da pele daquele animal sacrificado pudesse cobrir a sua nudez. Então esse ato de providência que os nossos pais fizeram foi em vão, mas o que Deus providenciou, isso satisfez realmente aquilo que o homem não poderia fazer jamais, que era o sacrifício de um ser, no caso o cordeiro, que mais tarde seria representado por Jesus. Então o homem saiu do estado não posso pecar para um estado de primeiro de não posso pecar, para um ato de não posso pecar. Não posso pecar para não posso ter mais aquela condição de estar diante de Deus. Posso não pecar e posso pecar. Não sei se vocês estão entendendo. Posso não pecar é o primeiro estado em que ele se encontrava, e não posso pecar depois que ele caiu, certo? Então isso levou o homem a viver uma vida completamente divorciada de Deus. Ele que estivera na presença de Deus, se tivesse resistido àquela tentação, ele teria então superado aquilo que o levaria a sair da presença de Deus. Mas sucedeu que quando ele fez aquela escolha mal sucedida, resultou na sua queda, como nós já afirmamos. Então o homem passou a ter um caráter totalmente, podemos dizer, prejudicado. Foi como se fosse um aleijão. Aliás, o pecado na vida dos nossos pais foi, como o pecado é na nossa vida, uma anomalia. É algo que está realmente, é como um corpo estranho, não é? Que foi inoculado no nosso coração desde os nossos pais. E quando nós vemos essa situação, o pior, irmãos, é que não foi apenas os nossos pais que foram atingidos, que sofreram aquele ato de pecaminosidade, mas também isso foi extensiva a toda a posteridade. É por isso que quando a gente às vezes está tratando desse assunto, tem pessoas que dizem assim: que tinha eu a ver com Adão? Adão foi quem desobedeceu, Adão foi quem pecou, a queda foi ele que deu, eu nem existia, eu não estava lá, como é que eu tenho nada a ver com isso? Irmãos, a gente precisa de entender que quando os nossos pais pecaram, que o casal gerou filhos, o sangue estava correndo nas veias sanguíneas dos filhos dos filhos, e assim sucessivamente, geração após geração, até chegar aos nossos dias. Então nós passamos a ter em nosso corpo o germe do pecado, em nossa alma o vírus do pecado, em nosso coração, podemos dizer, essa situação de estarmos contaminados, fomos contaminados pelo vírus do pecado. O DNA do homem, quando estudado, tem lá
a natureza caída, a natureza pecaminosa. Por mais que você pense, mas pastor, eu nem existia. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Uma criança recém-nascida, quando ela está nos 2 primeiros anos de vida, se ela estiver fazendo algum ato que pode ser acidentada, que o pai ou a mãe vai lá, toma da mão dela, seja uma faca, seja lá o que for, para ela não se acidentar, e ela estava muito empolgada com aquela faca ou com aquele objeto que poderia ser acidentada, ela expressa um sentimento de ódio, de raiva, de ira. Tem criança que estira a língua para a mãe, para o pai, e é uma criança inocente, está com 2 ou 3 aninhos apenas. Tem crianças que estiram o dedo, tem crianças que rangem os dentes assim, de ira, de ódio. É o pecado que está se manifestando no ser, porque desde o momento em que nós fomos gerados, no momento em que houve a fecundação no ventre da nossa mãe, ali nasceu um pecador, ali nasceu um pecadeiro. Nós já trazemos nas entranhas este vírus, já trazemos no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, já trazemos este germe do pecado. Então não pense que o homem vai aprender a pecar, ele já nasce um pecador, em potencial. Por isso que Davi no Salmo 51, versículo 5, salvo engano, ele diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos com esse germe, já nascemos com esse vírus, já nascemos com esse DNA, não é? Pecaminoso na nossa vida. Espero a vossa compreensão, o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Lembrando a todos que o nosso programa só tem a duração de 30 minutos. Por isso, amanhã eu convido você a voltar a estar conosco pelo YouTube, a qualquer hora do dia, ou através da TV Master, TV a cabo, canal 20. Deus abençoe a você, a sua família. Tenham todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.